Bom dia, bom dia para quem está acordando com o seu café. 1º de maio, feriado, né? Estamos aqui para estudar mais um pouquinho. Muito feliz de ter vocês aqui, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, né? De estarmos discutindo juntos aqui. Tô aqui com o meu cafezinho. E vamos lá para mais um encontro. Vocês estão me ouvindo bem? Se puder sinalizar, eu fico feliz, ficaria agradecida. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Hoje então nosso tema, né, é musicoterapia e autismo. Estaremos falando, né, estarei conversando com vocês sobre habilidades sociais, né? A habilidade social é algo que está conosco aqui, né, e faz parte da nossa sociedade, né? Além de ser a nossa maneira de que nós aprendemos, é a nossa forma de comunicação com o outro, né? Então, para que nós possamos viver, né, numa sociedade de uma forma tranquila, pacífica, que é o que nós queremos, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades, tá? E essas habilidades, ela acontece, né? Esse aprendizado, ela vem desde bebê, né? Desde que o bebê ele sai ali da barriga da mãe, ela já inicia, o bebê inicia o contato com o mundo e neste momento já inicia a construção das suas habilidades sociais, né? O bebê ele já tem as suas diversas formas de aprender, ele já inicia o seu aprendizado, né? Que acontece através da imitação, através da observação, através da repetição, né? Então, o ser humano, ele só aprende assim, né? Vocês estão aqui aprendendo junto comigo neste momento através do nosso contato social, né? No qual eu estou transmitindo um conhecimento aqui a vocês e vocês estão absorvendo uma parte desse conhecimento, né? Que é uma forma de aprendizado, que é o observar, o ver, o analisar o que está sendo falado aqui neste momento, tá? Então, assim, o que acontece ao longo da vida, essas habilidades, elas vão se construindo, né? Que se refere o quê? A nossa formação de ideias, né? Os nossos sentimentos, como nós descrevemos as nossas emoções, o saber reagir e o saber interpretar também. Também ela é construída através das nossas crenças, né? Daquilo que é passado para nós, de pai para pai, de mãe para mãe, de família para família, né? De círculo social e cultural no qual você está inserido, né? E essas habilidades elas vão sendo trabalhadas, tá bom? Nós temos alguns textos, bom dia Miriam, que falam sobre habilidades sociais, e quem está lá no grupo, né, na comunidade Música Musicoterapia, eu estarei passando para vocês 2 artigos, tá? Um deles é em espanhol, é muito fácil a leitura em espanhol, e o outro ele é em inglês, eu não fiz a tradução, tá? Mas para que vocês também possam ter arquivados ali com vocês, tá bom? Então, assim, ó, neste primeiro momento, né, eu estou falando dessa parte de habilidades e, de acordo com uma pesquisadora, ela trouxe, assim, que as habilidades sociais, que eu não sei falar muito espanhol, tá? Vou tentar pronunciar o nome aqui em portunhol. É a Agustina Cutero, eu acho, né? Carlos Jesus Canova, que são argentinos, e a Marcela Lichtenstein, eu não sei pronunciar, tá? Então esse artigo ele fala sobre musicoterapia e habilidades sociais em crianças com autismo, né? E ele traz uma revisão de literatura. E eles apontam aqui que as habilidades sociais elas podem ser divididas em habilidades básicas e habilidades avançadas, tá? As habilidades básicas, habilidades básicas no aspecto social, tá? Elas se
dizem escutar, manter uma conversa, formular perguntas, né? Apresentar-se, dizer oi, né? E fazer um elogio a outra pessoa. Já uma comunicação de habilidade social mais avançada, ela envolve uma interação um pouco mais elaborada, né? Que é o pedir ajuda, pedir desculpas, integrar e entender instruções, certo? Então, ela faz essas duas divisões, né? E nós sabemos que no TEA, essas habilidades, elas são extremamente prejudicadas, né? Devido à falta de contato, de interesse em socializar, em estar presente com o outro. E esse é um dos nossos maiores desafios, né? Como terapeutas, como família, né? É estar trabalhando essas habilidades sociais, né? Esses aspectos para que possa se acontecer esse desenvolvimento, né? Um treino, então, realizado de habilidade social, né? Ele engloba trabalhar a parte de interação, trabalhar a resposta, ok? Trabalhar o contato visual, saber utilizar a fala de forma funcional, né? Porque nós sabemos que no autismo nós encontramos a ecolalia, então a fala funcional ela precisa estar presente, que é ao se comunicar, pedir algo, né? Mesmo que seja usando uma ou duas palavras, que seja além de pedir, né, dar uma resposta de uma pergunta que foi realizada de forma fechada, que nós chamamos, né, que é, você quer tocar qual instrumento, né, por exemplo, é uma pergunta fechada, e você dá duas opções, tocar este ou tocar este, né, então essa comunicação também, né, a parte de usar também a própria expressão corporal, né, como forma de interação, né, o nosso corpo fala, né, os nossos gestos, as nossas mãos, a nossa feição, né, a nossa forma de se expressar corporalmente também é uma forma de comunicação. E também a realização de trocas de turno. O que é a troca de turno? Primeiro que tem o saber esperar, que tem um controle inibitório, e o troca de turno é nesse saber esperar, entender que é a minha vez de realizar uma atividade e é a sua vez de realizar outra atividade, né? Nessa questão, o que isso influencia no dia a dia? É saber esperar que existe o seu momento, né, dentro de um grupo, dentro da sala de aula, né, dentro de um convívio familiar, que existe um momento que precisa realizar as trocas, que existe um momento de que, não, agora é sua vez de esperar, agora é minha vez de realizar, tá? Então, são pontos bem importantes a serem trabalhados, tá? Existe também uma questão que é o alto nível de treino dessas habilidades sociais, tá? Ela engloba também toda a parte de linguagem não verbal, que não é só a fala, como eu falei agora, né? E esse reconhecimento das emoções, né? O que são os reconhecimentos das emoções? É saber identificar, né? E também saber expressar-se. Por exemplo, estar feliz, levar um susto, estar triste, estar com raiva, né? Isso são sentimentos que nós temos, né? Dentro do nosso corpo, que a gente consegue produzir de uma forma... nós, pessoas neurotípicas, nós conseguimos identificar e conseguimos reproduzir isso de uma forma muito mais fácil, né, do que a criança no TEA. Então, são habilidades extremamente importantes. Por quê? Porque, às vezes, a criança se sente frustrada dentro de algo que aconteceu, ou, eu quero tocar esse instrumento, não quero tocar esse, mas você só deu a opção desse instrumento, né? Então, ela se sente frustrada, ela começa a chorar, entra numa crise, ela não sabe se resolver dentro desse processo emocional. Então, isso é extremamente importante de ser trabalhado também, tá? O ponto das emoções, eu entendi há pouco tempo, né? Confesso a vocês, assim, o quão isso é importante no convívio social da criança e da família, tá? Porque isso influencia muito na estrutura e na estrutura familiar e também na organização, né? No bem-estar também da estrutura familiar, tá? E assim, né, outro ponto importante que é importante falar aqui para vocês, que ele também está num outro artigo que é o artigo em inglês que eu vou estar
também publicando lá no grupo, que 56%, né, das crianças que apresentam o transtorno de espectro autista, existe uma comorbidade junto. O que que é? Tem algo associado, né, além do transtorno, que é a deficiência intelectual neste caso. Então, 56% das crianças que, né, estão dentro do espectro, hoje, ela apresenta uma deficiência intelectual, que influencia muito na parte cognitiva, tá? Esse aspecto, ele influencia, assim, muito, porque você precisa trabalhar de uma forma muito mais intensa, né, para que o aprendizado aconteça. Então, se você precisa, uma criança neurotípica que não apresenta deficiência intelectual, apresentar uma atividade 10 vezes, em alguns casos, as crianças, a gente precisa apresentar 30, 40, 50 vezes para que o aprendizado possa acontecer, tá? A Miriam trouxe aqui, né? Muitas vezes a criança tem essa questão da rigidez, que se não trabalhar também dificultou o processo. Verdade, a rigidez, ela faz parte de não ter a compreensão, né? De não ter essa compreensão de relações, né? No caso ali, né? Então isso prejudica muito e traz muitas crises, né? Muitas crises ali dentro tanto da sessão, quanto da escola, quanto, né, nos ambientes no qual a criança ela está inserida, tá certo? Então, assim, pensando nesses aspectos sociais, dessas habilidades, né, como é que a música ela pode contribuir, tá? A música, por ser, né, muitos dizem que não, outros dizem que sim. Eu considero a música uma linguagem, né? Se nós pararmos para refletir desde os primórdios, desde a era primitiva, a música sempre esteve presente de alguma forma nas comunidades, né? Nos povos, na sociedade, tanto para trazer entretenimento, como para a promoção de rituais, de celebrações, né? Então, por exemplo, povos indígenas, a comunidade indígena não utiliza música para entretenimento, ela utiliza uma música para rituais e celebrações, né? Nós aqui, por exemplo, falando na nossa comunidade brasileira, nós consideramos a música, ela faz parte para nós também em processos de rituais, celebrações religiosas, rituais, como eu digo, casamentos, batizados, né, por exemplo, mas também ela é uma forma de entretenimento. A gente utiliza a música para o nosso bem-estar, né? Nós ouvimos música, nós assistimos shows, nós estamos presentes em muitos locais no qual a música ela faz parte desse processo, né? E pensando nisso, né, qual que é o ponto chave no qual a música pode contribuir nesse desenvolvimento dessas habilidades sociais, né? Existem diversos pesquisadores que já trabalham nessa área, que dentro da musicoterapia, que utiliza a música a gente vê como forma de comunicação. Na semana passada eu já citei para vocês, né, a Juliette Alvin, que é uma grande musicoterapeuta, né, que veio da região europeia, no qual ela já faz essa pesquisa na musicoterapia e autismo, tem livros publicados, foi uma das pioneiras, né, a trabalhar nesta área. E nós temos também o Nordorf Robbins, que, né, ele citou Nordorf e Robbins, né, que são dois profissionais diferentes, mas que possuem o mesmo modelo, né, então eles trabalharam em conjuntos para realizar esse mesmo modelo em musicoterapia. Tem também na atualidade o Howland, né, que também é um musicoterapeuta que está trabalhando nessa área de habilidades sociais, e tem a Marcela, gente, eu não sei falar o sobrenome dela, gente, eu não vou pronunciar. É pior, né? Eu vou deixar descrito ali depois para vocês, tá? Que também trabalha com musicoterapia e o desenvolvimento de habilidades sociais, tá bom? Dentro de todo esse contexto, né, nós temos as experiências musicais, as técnicas descritas por Bruscher, né, que hoje nós temos 4, a improvisação, composição, recriação e... Vamos lá, quero ver se alguém pode dizer ali no chat. São 4. Quem foi minha aluna ali na pós sabe dizer. Composição, recriação. Vamos lá, gente. Composição, recriação, improvisação e
receptiva, tá? Então nós temos essas 4 técnicas descritas por Brucia, e temos também da Barcelos, que a gente vai conversar, né, sobre a técnica provocativa, onde a gente vai tirar só para conversar sobre esse processo da Barcelos, que é uma pioneira, né, na musicoterapia autismo aqui no Brasil, tá? E a técnica mais utilizada para trabalhar esses aspectos das habilidades sociais é a improvisação musical. Por que a improvisação? Porque a improvisação é uma forma ativa de realizar música, é uma forma livre de realizar música. Isso aí, Miriam! Obrigada! Chegou depois a sua resposta. Muito obrigada. Então, a improvisação, ela trabalha em fazer música, né, com uma comunicação, né, nós temos uma comunicação não verbal, no qual a gente trabalha as habilidades de contato visual, porque o fazer música propicia, né, o improvisar propicia essa conversa do contato visual. Ela trabalha a parte de imitação dentro da improvisação. Obrigada, Carol, não tem problema, travou o celular, muito bem. Então trabalha a parte de imitação, no como, né? A gente sempre diz que a gente faz na improvisação a brincadeira de pergunta e resposta, né? Muitas vezes nós, musicoterapeutas, imitamos o que o paciente também está fazendo, né? E também a parte de reconhecimento de padrões musicais. A gente reconhece esses padrões, por exemplo, né? As propriedades do som, o som e o silêncio, reconhecer o forte e fraco, o grave e agudo, são padrões musicais que existem, por exemplo, um padrão rítmico, né, no qual você faz essa brincadeira de improvisar dentro de um ritmo, ou um padrão harmônico ou melódico, né, então a gente acaba desenvolvendo essas habilidades dentro de um processo de criar música, né? E isso é super importante, principalmente quando nós trabalhamos com crianças não verbais, né, a improvisação, ela é importante vir, né? Não que seja crucial, né? Mas na minha prática eu utilizo ouvir a improvisação antes de realização de uma atividade estruturada. Então a gente utiliza esse momento para brincar e se comunicar através da música, né? E aí, gostaria, né, de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido, né? Isso aí, a Carol trouxe aqui, né, que com as crianças pequenas utilizamos bastante a percussão, nessa parte de improvisação, sim, né, quando a gente fala assim de crianças de até 4 anos, 5 anos, a gente utiliza muito, mas nós conseguimos já trazer um pouquinho, por exemplo, do teclado, né, ou do piano para realizar essas improvisações, né? Por quê? Porque o piano, o teclado, eles são teclas estruturadas também, né? Apesar que o piano, ele tá na família da percussão, né? Então, a criança, ela consegue ter essa percepção visual ali da tecla, né? E o padrão também fica muito mais fácil, tá? Como é que eu posso dizer assim, né? No meu setting musicoterapêutico, atualmente, o teclado ele tem feito um papel bem interessante nessa parte de improvisação, tá? Então hoje o teclado ele é virado, ele não é encostado na parede, né? Muitas vezes nós encostamos muito, queremos com o piano, se for piano é mais difícil, né? Mas o teclado a gente consegue virar e tirar ele fora da parede, tá? O tirar fora da parede permite você ampliar a visão espacial da criança, né? E dar mais liberdade para a construção musical ali, principalmente da improvisação. Então eu tenho um teclado, né? E sempre coloco um atabaque em frente, né? Então a gente fica nesse momento assim de improvisação, no qual a criança ela pode tanto sentar no teclado, tocar no teclado, ou ela pode escolher o atabaque. Então a gente vai fazendo essas trocas rítmicas, melódicas ali dentro dessa parte de intervenção de musicoterapia, né? Outra forma de trabalhar a parte de habilidade social é a pergunta e resposta, né, dentro de uma canção. Então, quando isso nós trabalhando em pares, né, que é o musicoterapeuta e a criança, tá? Então, a gente, por exemplo, se nós vamos trabalhar aspectos de imitação, né,
A gente vai cantar uma canção e permitir, né, e deixar um espaço para que a criança realize o final, né, da resposta dessa canção. Então, quando a criança ela apresenta ainda um vocabulário verbal um pouquinho mais baixo, eu inicio com sílabas. Depois das sílabas, eu inicio com 2 sílabas, né, uma frase com 2 sílabas. Perdão, uma palavra com 2 sílabas. E logo em seguida, aí eu vou ampliando conforme a criança vai dando a resposta, né? Então a gente trabalha essa parte da imitação, que é super importante e dentro dessas habilidades sociais, né? Agora, o trabalho em grupo, ele é um trabalho um pouco mais desafiador. Dificilmente nós vemos assim um trabalho no autismo que tem um trabalho grande grupo, e eu acho que é muito importante nós realizarmos esses trabalhos, né? Aqui na clínica, né, em Joinville, nós estamos construindo esse processo, né? E para que a gente possa desenvolver não só a comunicação verbal, porque a gente foca muito no socializar verbalmente, né? Mas que a gente possa desenvolver essas outras habilidades, né? Principalmente trocas de turno, né? Uma atenção compartilhada, né? O trabalhar os sentimentos, que é a frustração, né? A rigidez comportamental. Por quê? Porque dentro desse grupo a gente tem que entender que precisa esperar, né? Por que é mais desafiador? Porque a crise ela pode vir de uma forma mais rápida, inclusive, né? É muito desafiador pro profissional que está ali fazer o gerenciamento, né? Então, nunca se faça você sozinha, né? Nós apenas sozinho, um profissional com 3, 4, 5 crianças. Não faça isso, tá? Por quê? Porque além de não conseguir avaliar, você não vai conseguir dar uma boa qualidade de atendimento ali para as crianças que estão ali, né? Temos que prezar principalmente pelo bem-estar ali, pela qualidade do trabalho prestado, pelo bem-estar da criança ali naquele momento, né? E que aquilo se torne um momento prazeroso para ela, não um momento em que vai gerar sofrimento, né? O sofrimento, ele prejudica o aprendizado. Então, a gente também precisa estar muito atento nesse quesito ali também, tá? Vou estar disponibilizando para vocês o artigo que ele fala sobre um estudo de caso que foi realizado em Hong Kong, né, com 2 grupos, né, sendo um grupo onde as crianças realizavam os atendimentos de musicoterapia e um outro grupo de habilidades sociais no qual não tinha envolvimento com música, então eram atividades não musicais. Nessa pesquisa, né, foram feitos alguns ajustes, né, para que pudessem ter um parâmetro comparativo honesto, né, então foram escolhidas crianças de 6 anos a 13 anos, né, e foram, assim, por exemplo, descartada algumas questões. Então, a criança, ela precisava já ter uma comunicação mínima verbal, né, passava-se por uma escala de avaliação e dentro dessa escala de avaliação observava se a criança apresentava alguma outra uma comorbidade, né, algum déficit intelectual ou alguma desordem sensorial, e para que pudesse ser não estar junto desse grupo, para que pudesse manter um grupo coeso, tá? E esse estudo foi bem interessante. Eu não consegui encontrar o resultado final dele, né? Eu encontrei a parte de protocolos de estudos. E foram realizadas 12 semanas de encontros, né? Onde trabalharam a parte de reconhecimento familiar, no caso a socialização entre eles, reconhecer o ambiente, que eles pudessem, foram por várias etapas. Depois a parte de vocalizações, a parte de interação vocal, a parte de interação instrumental, né, até que chegasse num processo final, tá? Então, é bem legal a gente poder ler esse artigo e entender, né, como é que é realizado também a parte científica, porque uma das coisas que eu já falei para vocês que eu gostaria de instigar, né, e estimular é o processo de pesquisa. E esse grupo, esses 2 grupos, né, eles foram aplicados os testes,
foram realizados os protocolos, foram feitos estudos randomizados, que a gente chama, né? E aprovados por comitê de ética, enfim, né? É bem completo. Então, que possamos, né? Pensar também nesse lado de pesquisa, né? Utilizar essas referências para que nós possamos publicar mais aqui no Brasil, né? Aos alunos que estão finalizando a pós-graduação em musicoterapia, já pense em escrever o seu artigo e já vai começando a pesquisar lugares onde vocês possam estar publicando, tá? Isso é muito importante para que a gente possa construir uma musicoterapia brasileira, né? O professor Tiago, ele fala nisso, né? Nós precisamos construir a musicoterapia brasileira nessa área, principalmente nessa nossa área, para que a gente possa trabalhar com aquilo que nós temos na nossa cultura, né, dentro da nossa sociedade, dentro do que realmente a gente vive, não só trazer o que vem de fora, mas também construir o que temos aqui de dentro. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, né, por hoje eu vou encerrar aqui com vocês, descansem, né, nesse dia 1º de maio também, né, semana que vem nós vamos estar falando sobre musicoterapia e autismo e desenvolvimento de linguagem, tá? Então a gente vai estar tendo essa conversa na próxima quarta-feira, tá bom? Obrigada a vocês, obrigada a todos que ficaram aqui, Miriam, Rosana, obrigada pela contribuição, a Carol, né? E a todos vocês que estão acompanhando aqui o trabalho, tá? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Por nada, tia Leile. Vou estar desligando aqui. Cadê aqui?